Historicamente falando, você sabe qual foi o processo que tornou os Estados Unidos a principal potência mundial? Bem, dentre tantos fatores e processos históricos que os historiadores poderiam elencar, sem sombra de dúvidas, a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918, marcada pelo entrave entre as alianças políticas, isto é, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e inicialmente pela Itália, uma vez que a Itália muda sua posição na guerra, e, do outro lado da tensão, a Tríplice Entente, formada pela França, pelo Reino Unido, pela Rússia e, posteriormente, pela Itália. Sim, esse foi o processo histórico que, de forma decisiva, elevou os Estados Unidos à posição de principal potência do mundo. E é isso que eu explico de forma detalhada na sequência do vídeo. Basicamente, nós podemos elencar 4 razões pelas quais os Estados Unidos alavancam, têm uma ascensão para a principal potência do mundo durante o período da guerra. Em primeiro lugar, os Estados Unidos foi o principal fornecedor de equipamento bélico e de artigos alimentícios para o leste europeu durante o período da guerra. Conforme alguns historiadores notam, praticamente houve uma explosão econômica de bilhares de dólares durante o período da guerra por meio da venda de munições e do envio de suprimentos. Segundo algumas estimativas, o superávit comercial anual médio dos Estados Unidos antes da guerra contabilizava 500 mil dólares. No entanto, do período de 1914 até 1917, o superávit comercial subiu de 500 mil dólares para 2,5 bilhões de dólares. De fato, o financiamento bélico e a manutenção dos suprimentos dos exércitos da Tríplice Entente fora capitalizada pela iniciativa dos Estados Unidos. Isso alavancou e startou de forma decisiva o processo pelo qual a economia dessa nação, a partir de então, iria liderar não somente o eixo americano, mas todo o mundo. A segunda razão, que por consequência decorre da primeira, tem a ver com os empréstimos e o financiamento do pós-guerra. Os Estados Unidos investiu no processo de reestruturação das cidades europeias que estavam arrasadas pelo terror e pelas consequências duríssimas do conflito. Como nota o historiador brasileiro Francisco César Ferraz, ao final da chamada Grande Guerra, em 1918, ficou claro que todos os beligerantes sofreram consequências terríveis do conflito, que contabilizou ao todo 60 milhões de combatentes, 7 milhões de mortos, 21 milhões de feridos ou incapacitados, 4 milhões de viúvas, 8 milhões de órfãos. A produção industrial da Europa estava reduzida a 30% do que tinha sido quando a guerra começou. Os estados nacionais estavam endividados, moedas desvalorizadas, crise e desemprego, e com exceção do Japão e dos Estados Unidos, que não tiveram seus territórios invadidos ou ameaçados, mesmo aqueles que saíram vencedores da guerra amargaram consequências desastrosas, de modo que as nações europeias precisavam de investimento, precisavam de financiamento, precisavam de empréstimos para reestruturar, para reerguer a infraestrutura de suas cidades, para amparar toda a crise social e psicológica decorrente da guerra. E foi os Estados Unidos o responsável por ser o credor de todo esse conflito. E essa, sem dúvida, foi uma das razões pelas quais a economia dos Estados Unidos alcançou patamares inimagináveis até antes da guerra. A terceira razão pela qual os Estados Unidos galgou tal posição política e econômica já foi citada na razão anterior, isto é, os Estados Unidos não teve os seus territórios invadidos pela guerra, não teve
os efeitos drásticos de um território marcado pela guerra e, na verdade, as forças militares estadunidenses só entram na fase final da guerra. Portanto, os Estados Unidos teve, inicialmente, uma posição de neutralidade, ao passo que estava financiando a guerra, que estava sendo credor da guerra, e somente no final da guerra, ao lado dos aliados, é que os Estados Unidos entram de forma decisiva na guerra, mas já na fase final, e, portanto, os efeitos colaterais, as consequências da guerra, pouco foram sofridas pelos Estados Unidos se comparado com as nações europeias que estavam envolvidas no conflito em toda a sua carga psicológica, emocional, social e, sobretudo, política e econômica. Por fim, uma quarta e última razão pela qual precisamos entender esse processo de crescimento dos Estados Unidos ao longo da guerra desenvolveu-se na perspectiva de que, enquanto os países estavam imersos no caos da guerra, a indústria americana estava crescendo, a indústria americana estava se desenvolvendo, de modo que, já no início dos anos de 1920, a economia estadunidense estava beneficiada pela aplicação de recursos e pesquisas de modernização, de processos de produção e aperfeiçoamento das linhas de montagem. Ou seja, essas melhorias da indústria fizeram com que os Estados Unidos, em comparação com as demais nações que eram potências que estavam se reerguendo da guerra, fosse uma economia que cresceu avassaladoramente. Foi esse, de fato, o processo pelo qual os Estados Unidos se tornou a principal potência mundial depois de toda essa conjuntura histórica da Primeira Guerra Mundial. Esse é o canal História Narrada, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Não esqueça, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos.